Sob a proteção de Deus, estando presente o conselheiro Durval Amaral, o auditor Cláudio Canha, procuradora doutora Valéria Borba, declaro aberta a presente sessão, sendo a 37ª desta primeira Câmara. Ausente o conselheiro Ives Linhares, por motivo de férias. Tendo sido designado para substituí-lo o auditor Cláudio Canha. Ausente o auditor Sérgio Valadares, por motivo justificado. Submeto à apreciação do colegiado a ata de número 36, referente à sessão do dia 27 de setembro próximo passado. Está em discussão. Votação aprovado. Comunico o sobrestamento dos processos 2446-2011 e 3305-1811, ambos da Coordenadoria de Fiscalização Municipal. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Não havendo quem queira comunicar, passo ao relato da minha pauta. O 4293-4616 é o alerta do município de Cruzeiro do Sul, em razão de execução de despesa com pessoal superior a 95% do limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Coordenadoria de Fiscalização manifesta pela retificação do índice, procedendo ao seu recálculo, excluindo os serviços decorrentes do contrato 11.23.15. O Ministério Público de Contas opina pela emissão do alerta, considerando que o serviço terceirizado foi prestado em hospital público pertencente ao município, tornando evidente a natureza jurídica de atividade fim do serviço contratado, e que existem 2 cargos efetivos de médico e um de médico auditor no quadro administrativo da municipalidade. No nosso voto, analisamos o que foi exposto, entendendo assistir razão à Coordenadoria de Fiscalização Municipal quanto à possibilidade de exclusão de valores contestados pela municipalidade. Denote-se que a documentação atinente ao contrato 5515, firmado pela municipalidade com a empresa Medicruz Serviços Médicos Limitada, objetiva a execução de plantões médicos a serem prestados no Hospital Municipal Dr. Gregório Tchalequian. Cumpre destacar que a natureza do serviço se caracteriza pela atividade desenvolvida. No caso, a contratação de serviços de plantonistas para o município, e não pelo local de prestação dos serviços. Ademais, resta evidente que os serviços contratados visavam o atendimento de emergências, podendo ser considerados complementares, já que excedem a responsabilidade de atendimento da atenção básica pelo município. Assim, propõe um voto pelo deferimento da recomposição dos índices de despesa total com o pessoal do Poder Executivo, referentes à data base 30/6/15 e de 31/12/15, sem prejuízo de nova prestação da matéria, quando da análise das contas anuais do Poder Executivo, assim propondo o arquivamento do alerta. Está em discussão. Senhor Presidente. Sim. Eu vejo que o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento. Eu vou solicitar vista para conhecer melhor o processo. Vista concedida. 43.32.20.16 do município de Curiúva. Trata-se de alerta, estará de face do município, com fundamento no artigo 23º da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando a extrapolação do limite da despesa total com gasto de pessoal.
constatado em 31/12/15. Há o contraditório feito pelo senhor Amadeu de Jesus da Silva, prefeito do município. A Coordenadoria de Fiscalização, mediante instrução 4.633, afirma que parte dos valores dos empenhos relativos aos contratos mencionados pelo interessado podem ser excluídos do cálculo, por não se enquadrarem nas ações previstas na Portaria 2.488/11, excedendo a responsabilidade de atendimento da atenção básica pelo município, bem como não caracterizam substituição de mão de obra para fins de cálculo com o pessoal. Por fim, opina pela recomposição do índice. O Ministério Público concorda com a unidade técnica e, no nosso voto, nós expomos que, considerando que a despesa total com o pessoal foi superior ao limite de 95%, as unidades desta Corte opinam pela expedição de alerta ao município, nos termos do artigo 59, 3º, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, impondo-se ao ente as restrições contidas no parágrafo único do artigo 22 da referida lei, além da obrigatoriedade de retorno ao limite nos próximos 2 quadrimestres, reduzindo o excesso em pelo menos 1/3 do primeiro. Diante do exposto, propomos o voto pela expedição do alerta ao Poder Executivo de Curiúva, em razão da extrapolação de 95% do limite para despesas com pessoal, na data de 31/12/15, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 101, com a recomposição do índice de despesa total com pessoal para 53,16%. É a proposta. Está em discussão, votação, aprovado. 58.45.62, município de Leônidas Marques. Também alerta em face da execução de despesas em percentual superior a 95% do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Coordenadoria de Fiscalização, por meio da Instrução 47/28, ratificou a manifestação de alerta, onde foi acompanhada pelo Ministério Público, e a proposta, então, é pela expedição do alerta. Em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas de transferência, processo 12.740.13, do município de Londrina. Em razão do repasse efetuado pelo município à Associação do Projeto Pão da Vida, convênio 173/11, com vigência de 28/12/11 a 30/9/12, no valor de R$ 8.333,20, direcionado ao atendimento socioassistencial em regime de proteção social especial, do programa Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas. A Coordenadoria de Fiscalização, por meio da Instrução 3201/13 e da Instrução 1142/16, opina pela irregularidade das contas. Em razão da realização de despesas comprovadas por meio de recibo simples, no valor de R$ 1.000, sugerindo o seu recolhimento solidariamente pela tomadora e por sua responsável à época dos repasses, Isabel Maria de Jesus Pereira, presidente da tomadora de 1º/4/9 a 20/3/13, com imputação de multa à mesma, com fundamento no 87.4d da Lei Complementar. Aponta ainda ressalva e recomendação.
O Ministério Público discorda do posicionamento da unidade técnica quanto à irregularidade das contas, em virtude das despesas comprovadas por meio de recibo simples, opinando pela ressalva da impropriedade, até pelo valor, e pelo afastamento das sanções pecuniárias sugeridas. O nosso voto nós vamos acompanhar o Ministério Público e propor a regularidade da presente prestação de contas de transferência voluntária, propondo ainda ressalva e recomendações, sem sanção. Está em discussão. Votação. Aprovado. 11.73.78 da Secretaria de Estado da Educação. Prestação de conta de transferência em razão de repasse da Secretaria de Educação à PAI de Jandaia do Sul. Convênio com vigência de 31/7/8 a 31/12/12, direcionado ao fornecimento de educação básica a alunos com necessidades educacionais especiais. Cabe salientar que o processo em análise se refere apenas aos repasses efetuados a partir do exercício financeiro de 2012, no total de R$ 248.552,22. A Coordenadoria de Fiscalização e Transferência é pela regularidade das contas, propondo ressalvas com relação à extrapolação de valores previstos no plano e termos de cumprimento de objetivos não assinado por técnico responsável. Faz ainda recomendações. O Ministério Público, no parecer 58.81.16, concorda com o posicionamento da unidade técnica. Nosso voto, nós concordamos com a instrução, propomos a regularidade com ressalvas e recomendações. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 127.985.13 da Secretaria de Estado da Educação, em razão de repasses feitos pela mesma ao município de Iguatu, convênio 2/12, com vigência de 18/4/12 a 31/12/12, no valor de R$ 33.301,37, direcionado ao transporte escolar de alunos da rede estadual. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade das contas, com ressalva. O Ministério Público, no parecer 62.52, se posiciona pela regularidade das contas, sem qualquer ressalva. A ressalva é com relação à ausência de certidões na formalização do convênio. São certidões negativas de débito do INSS, do FGTS, certidão liberatória da concedente, débitos com a concedente, débitos tributários e dívida ativa estadual, certidão negativa de débitos tributários e de dívida ativa da União. A nossa proposta de voto é pela regularidade com recomendação. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 16.17.74.12, pedir adiamento. Está adiado. O 27.78.67.14, contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jataizinho, exercício de 2013,
encaminhadas pelo seu diretor-presidente, Vanderlei Moreno Batista. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade com ressalva em relação ao encaminhamento do relatório de controle interno sem os conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal. O Ministério Público, no parecer 11.026, se manifesta no mesmo sentido. Nós acompanhamos a instrução, propomos a regularidade das contas com a ressalva sugerida. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tem alguns processos de prestações de contas que eu vou relatá-los em bloco, sendo em todos eles instrução e parecer do Ministério Público pela regularidade. Primeiro é o 20.21.20/16 do Fundo Previdenciário Municipal de Paranapoema. O 22.13.70 do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do município de Laranjal. O 22.51.80.16 da Câmara Municipal de Paranapoema. O 23.12.95.16 da Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu. O 24.7604 da Câmara Municipal de Mercedes, esse do exercício de 2015. O anterior da Câmara Municipal de São Miguel também com relação ao exercício de 2015. O 25.866516 da Câmara Municipal de Tamboara, do exercício de 2015. O 26.270016 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Paranapoema, exercício de 2015. O 26.30.90.16, prestação de contas do exercício do Fundo de Previdência do município de Maria Helena, exercício de 2015. Todos eles, como eu já disse, têm a instrução pela regularidade e o parecer do Ministério Público também pela regularidade, e a proposta do relator é regularidade em todos eles. Estão em discussão. Votação. Aprovados. Prestação de contas de prefeito 210980/16 do município de Pitanga. Interessado Altair José Zampier. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal é pela regularidade, o Ministério Público também pela regularidade, e a nossa proposta é que essa Corte emita o parecer prévio, recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Pitanga, exercício de 2015, de responsabilidade do prefeito, senhor Altair José Zampier. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 23.55.41.16, prestação de contas do exercício de 2015 do município de Maripá. Coordenadoria de Fiscalização pela regularidade, Ministério Público pela regularidade. O relator propõe que essa Corte emita um parecer prévio recomendando a regularidade das contas do município de Maripá, exercício de 2015, de responsabilidade dos gestores Eliseu Espanhol, no período de 1º de janeiro do 15 a 11 de janeiro do 15, e do senhor Anderson Bento Maria, gestor no período de 12 de 1 do 15 a 31 do 12 do 15. Está em discussão. Votação. Aprovado.
Esgotada a minha pauta, passo a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, inicio pelo processo 58.10.62/12. Trata-se de transferência voluntária celebrada entre o município de Ponta Grossa e a Associação Pontagrossense de Assistência à Criança Defeituosa. Após a análise do contraditório, a COFIT concluiu pela regularidade com ressalva das contas, motivada pela não apresentação do termo de cumprimento dos objetivos emitido pelo fiscal designado na transferência. Sugeriu ainda a aplicação de multa administrativa e recomendações. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo técnico. O voto. Anoto que, apesar do termo de cumprimento dos objetivos apresentado vir acompanhado do termo de fiscalização sem a assinatura do responsável inicialmente designado, não houve indícios de dano ao erário ou prejuízos à execução do objeto conveniado. Assim, conforme diversos precedentes, acompanho parcialmente a instrução e o parecer ministerial e voto pela regularidade das contas com ressalva e recomendações. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 85.91.50.12. Trata-se de transferência voluntária celebrada entre o município de Pinhais e a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional de Curitiba. Após a análise do contraditório, a COFIT concluiu pela regularidade com recomendações. O Ministério Público sugeriu a regularidade das contas com ressalvas, em face da ausência de certidões, além das recomendações sugeridas. Conforme inúmeros precedentes em casos análogos, acompanho a instrução da unidade técnica e voto pela regularidade das contas com recomendações. Em discussão. Votação. Aprovado. 10.26.99.13. Trata-se de transferência voluntária celebrada entre o município de Palmeira e a Associação Menonita Beneficente, AMB. Após a análise do contraditório, a COFIT concluiu pela regularidade com recomendações. O Ministério Público sugeriu a regularidade das contas com ressalvas, em face do atraso no envio das informações e ausência de certidões, além das recomendações sugeridas. Da mesma forma que no expediente anterior, acompanho a instrução da unidade técnica e voto pela regularidade das contas com recomendações. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo 10.6813/13. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Sertanópolis e o Instituto de Assistência Social Evangélica João de Oliveira Santos. A COFIT concluiu pela regularidade com recomendações. O Ministério Público sugeriu a regularidade das contas com ressalvas, em face da ausência de certidões, além das recomendações sugeridas. Novamente, seguindo a jurisprudência dessa Casa, acompanho a instrução da unidade técnica e voto pela regularidade das contas com recomendações. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo 12.686513. Trata-se de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado de Educação e o município de Jabuti, tendo por objeto o transporte de alunos do ensino fundamental da rede estadual. Após a análise do contraditório, a COFIT concluiu pela regularidade com ressalva das contas, motivada pela ausência dos laudos de vistoria do DETRAN, além de recomendações. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo técnico. O voto. Ante o exposto, acompanho os opinativos da COFIT e o Ministério Público e do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas, ressalvando a ausência dos laudos de vistoria do DETRAN com as recomendações sugeridas. Está em discussão. Votação. Aprovado. 17.22.12/13. Trata-se de transferência voluntária celebrada na Secretaria de Estado de Educação e o município de Diamante do Norte. A COFIT e o Ministério Público concluíram pela regularidade das contas com ressalvas no tocante à ausência de instauração de tomada de contas especial pela concedente
e em face das inconsistências numéricas no relatório circunstanciado. Por fim, sugeriram recomendações. O voto em relação à ausência de instauração de tomada de contas especial pelo concedente, diante da possível constatação de irregularidade, ficou demonstrado que não houve qualquer irregularidade, mas mero equívoco da servidora no opinativo final constante do relatório circunstanciado. Destarte, afasto a ressalva proposta pela não instauração de tomada de conta especial, entendendo ser o caso de recomendação aos jurisdicionados, a fim de que melhor instruam os servidores responsáveis pelas análises. Ante o exposto, acompanho parcialmente os opinativos e voto pela regularidade das contas, ressalvando as inconsistências numéricas no relatório circunstanciado da prestação de contas, além de recomendações. Está em discussão. Votação aprovado. Processo 2265-5513 trata os autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Prudentópolis e a Associação Comercial Empresarial do referido município. A COFIT concluiu pela regularidade com recomendações. O Ministério Público sugeriu a regularidade das contas com ressalvas em face da ausência de certidões, além das recomendações sugeridas. Consoante precedentes, acompanho a instrução da unidade técnica e voto pela regularidade das contas com recomendações. Em discussão, votação aprovado. 83.13.72.13 trata os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o Fundo Estadual de Saúde do Paraná e o Hospital Bom Jesus de Ponta Grossa. A COFIT opinou conclusivamente pela regularidade das contas com ressalva e expedição das recomendações pertinentes. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas, ressalvando a indicação errônea da dotação orçamentária, assim como pela expedição de recomendações na forma sugerida. Em discussão, votação aprovado. Protocolo 91.26.90.13 trata os presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o Fundo Estadual de Saúde do Paraná e o projeto Renascer de Apucarana. A COFIT opinou conclusivamente pela regularidade das contas com ressalva e expedição das recomendações pertinentes. O Ministério Público corroborou parcialmente o opinativo técnico, sugerindo ressalva também em relação à ausência de certidões. Acompanho a instrução da unidade técnica e voto pela regularidade das contas, ressalvando a indicação errônea da dotação orçamentária, assim como pela expedição de recomendações na forma sugerida. Está em discussão, votação aprovado. Processo 48.27.4809. Trata-se de admissão de pessoal por meio de concurso público, aberto pelo edital 9/09, efetuado pelo município de Querência do Norte, para provimento de cargo de auxiliar de serviços gerais. Durante a instrução processual, várias diligências foram requeridas, tendo a unidade técnica, em seu último opinativo, concluído pela legalidade e registro dos atos. Já o Ministério Público de Contas opinou pela realização de diligência externa para fins de encaminhamento de, entre aspas, ato de designação da comissão examinadora julgadora com a comprovação de sua qualificação profissional e seu vínculo com a municipalidade, fecha aspas. Por meio do Acórdão 3.033/14, o julgamento foi convertido em diligência para determinar ao município de Querência do Norte, por meio de seu representante legal, que apresentasse no prazo de 15 dias os documentos e esclarecimentos requeridos no parecer ministerial. Os interessados foram regularmente intimados, entretanto, deixaram transcorrer o prazo sem apresentarem os esclarecimentos solicitados.
A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal derradeiramente opinou pelo registro das admissões com aplicação das multas previstas no artigo 87.1b e 3, inciso 3, F, da Lei Complementar 103 de 2005, devido à ausência de esclarecimentos acerca do requisitado por esta Corte. O Ministério Público de Contas, considerando o lapso temporal de 7 anos entre a realização das contratações e a presente análise, corroborou o opinativo técnico pelo registro das admissões, sem prejuízo da multa sugerida no parecer da COFAP. É o conciso relato. O voto. Os opinativos que instruem o feito são uniformes acerca da legalidade e registro dos atos de admissão, uma vez que foram atendidas as formalidades legais relativas à seleção pública, com observância da ordem classificatória. No que tange à ausência de encaminhamento dos documentos relativos ao ato de designação da comissão examinadora julgadora, comungo com o entendimento exarada pela COFAP de que a exigência pode ser dispensada em razão da Instrução Normativa 05 de 2006, vigente à época do concurso, não prever a necessidade do envio da relação com a respectiva qualificação profissional dos responsáveis pelas provas. Assim, considerando os documentos acostados aos presentes autos que não demonstram nenhum indício de irregularidade e o lapso temporal entre a realização das contratações e a presente análise, de aproximadamente 7 anos, não se mostra razoável a negativa do registro. Destaque, acompanho a unidade técnica do órgão ministerial e voto pela legalidade e registro das admissões para o cargo de auxiliar de serviços gerais do município de Querência do Norte, com a aplicação da multa prevista no artigo 87.3f ao senhor Carlos Benvenuti, prefeito do município de Querência do Norte, em razão do descumprimento da determinação exarada no acórdão 3033/14 da primeira Câmara. Em discussão, votação, aprovado. Processo 25.07.87.13, trata os autos de prestação de contas da Companhia de Habitação de Cascavel, relativas ao exercício 2012. Os opinativos da COFIN e do órgão ministerial são uníssonos pela regularidade das contas, e, nesse sentido, eu voto ao relator pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo 25.14.18.14, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Curiúva, relativas ao exercício de 13, de responsabilidade dos gestores Antônio Carlos Piazentin dos Santos e João Valcelir Ferreira. Em derradeira análise, a COFIN opina pela regularidade das contas, ressalvando a ofensa ao comando estabelecido no pré-julgado número 6 relativamente ao cargo de contador, situação regularizada no exercício subsequente, através de nomeações decorrentes de concurso público. O Ministério Público ratifica o posicionamento da unidade técnica e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas com ressalva. Em discussão, votação, aprovado. Processo 28.0540/14, tratam os autos de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaguá, relativas ao exercício 2013. Em primeira análise, a então Diretoria de Contas Municipais inclinou-se pela irregularidade das contas com aplicação de multa aos responsáveis, tendo em vista, em primeiro lugar, a ausência da resolução e parecer do Conselho Municipal de Saúde. Em segundo, relatório de controle interno encaminhado não apresentar os documentos mínimos prescritos pelo tribunal. Cientificados os responsáveis, o prazo expirou sem apresentação de respostas ou esclarecimentos hábeis a justificar os apontamentos. Assim concluiu a unidade técnica que o decurso de prazo sem apresentação de respostas opera verdadeiramente revelia, aduzindo que tal ausência de pronunciamento autoriza, no mínimo, a considerar ter havido concordância com as conclusões apontadas, ratificando assim seu posicionamento pela irregularidade das contas com aplicação de multa aos interessados. O Ministério Público corroborou o posicionamento exarado pela unidade técnica. É o relatório.
O voto. Nota-se que o não exercício do contraditório é um direito da parte, que pode ou não exercê-lo, o qual pode culminar em presunções para a solução do caso em análise. No caso, a falta de resolução e do parecer do Conselho Municipal de Saúde infringe os requisitos exigidos pela Instrução Normativa 97 de 14, inviabilizando a verificação das deliberações do colegiado acerca dos serviços municipais de saúde. Assim, a restrição enseja a irregularidade das contas e deve ser atribuída ao gestor responsável pela produção da documentação atinente ao seu aspecto. Por outro lado, tendo em conta a intimação da ex-secretária, senhora Terezinha Flenick Kersten, para atendimento ao ofício de contraditório e diante da omissão no fornecimento de esclarecimentos ou documentos, cabe a aplicação da sanção prevista no artigo 87.1b do regimento interno desta Casa. Já no que se refere à suposta irregularidade no tocante ao conteúdo do relatório do controle interno que acompanhou o processo de prestação de contas, tendo em vista que a remessa ao SINAM foi efetuada posteriormente ao envio do PCA de 2013, entendo que o item pode ser objeto de ressalva. Ressalte-se que a alegada impropriedade citada pela Diretoria de Contas Municipais fundamentou-se na orientação contida em notícia veiculada no site desse tribunal no dia 27 de agosto de 2014. Assim, não me parece apropriado considerar irregular uma conta tendo como fundamento o descumprimento de orientação veiculada por meio de notícia no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sem previsão expressa em ato normativo próprio e que, além disso, refere-se a ato de responsabilidade do controlador interno, cuja omissão, em última análise, não deveria ser imputada ao gestor. Dessa feita, evidencia-se que a anomalia apresentada, repito, em notícias veiculadas no site do tribunal, diante das circunstâncias apresentadas, desponta como uma falha formal e, portanto, pode ser classificada como ressalva às contas. Destarte, acompanho parcialmente os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto. 1. Pela irregularidade das contas relativa ao exercício financeiro de 2013 do secretário municipal Adriano de Oliveira Goulart, ante a falta de resolução e do parecer do controle do Conselho Municipal de Saúde. 2. Pela aplicação ao referido gestor da multa prevista no artigo 87, inciso 3, combinado com o parágrafo 4 da Lei Complementar Estadual número 103 de 2005. E 3. Pela aplicação da multa prevista no artigo 87.1b à gestora Terezinha Flenick Kersten, por deixar de encaminhar no prazo solicitado os documentos ou informações solicitadas pelas unidades técnicas ou deliberativas do Tribunal de Contas. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 22.38.25.15. 22. Trata os autos de prestação de contas do município de Marilândia do Sul, relativos ao exercício 14. Em derradeira análise, a COFIN teve como saneados os itens relativos ao relatório e parecer do controle interno e as divergências contábeis no balanço patrimonial, concluindo pela regularidade com ressalva e multa em face da entrega com atraso dos dados do mês 13, encerramento do exercício do sistema SIM-AM. O Ministério Público ratifica o posicionamento da unidade técnica. O voto. Observa-se que a entrega dos dados do mês 13 com atraso enseja a aplicação da multa correspondente ante o silêncio da entidade sobre o ponto. Todavia, assim como em outros processos semelhantes, afasta a ressalva proposta por entender que o atraso não macula o conteúdo das contas, as quais guardaram conformidade com os comandos legais e normativos aplicáveis. Faço o exposto, compartilho substancialmente as manifestações e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas e responsabilidade de Pedro Sérgio Mileski, com a aplicação da multa administrativa disposta no artigo 87, inciso 3, letra B da Lei Complementar 103 de 2005,
pela entrega com atraso dos dados relativos ao mês 13, encerramento do exercício do sistema SIM-AM. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. A pauta está atendida, agradeço. Consulto Vossa Excelência sobre o processo 28.17.67.14, é o penúltimo, hein, da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores. Se Vossa Excelência quer que mantenha, que adie esse processo. Está adiado. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. Passa a palavra ao auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho os atos de inativação. O 14.016.012 de Lúcia Batista da Silva, pelo registro, acompanhando os pareceres. O protocolo 71573512, Nelson Toshio Miyabara, eu acompanho os pareceres pelo registro. Indico que há um atraso de 140 dias na apresentação do processo. Os pareceres não se manifestaram quanto a isso. Eu deixo de aplicar essa multa, conforme reiterada jurisprudência desse tribunal. Protocolo 72.12.0412, também é um atraso de 128 dias. Os pareceres não se manifestaram quanto ao atraso e eu acompanho pela legalidade de registro. Então, nos 3 processos até aqui relatados, pelo registro. Em discussão, votação, aprovados. Protocolo 166.441.13 de Eliane Tessari Ribas. Há um atraso de 127 dias, sobre o qual os pareceres não se manifestam. Eu acompanho os pareceres, então, pela legalidade de registro. Da mesma forma, no protocolo 277.421.13 de Alfredo Vidal Moreira, atraso de 169 dias. Então, acompanhando pelo registro, também nos 2 processos. Estão em discussão, votação, aprovados. Protocolo 285.96.313, atraso de 205 dias, na aposentadoria de Ciril Maurício Varren. A COFAP se pronuncia pelo atraso, pela multa, haja visto o atraso no envio de documentos. Eu deixo de aplicar essa multa, seguindo a orientação jurisprudencial do Acordo 1657/2008 pleno, que deixou de aplicar a multa, haja visto ter extrapolado os limites da espécie processual. E acompanho os pareceres no mérito pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 30.18.37.13, atraso de 184 dias, aposentadoria de Deise Lúcia Ramos de Andrade. Os protocolos não se manifestam quanto a atraso. Eu acompanho os pareceres pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 325.230.13, atraso de 128 dias, aposentadoria de Gabriel Olímpio da Costa. A COFAP se manifesta pela multa no envio, pelo atraso no envio de documentos. O Ministério Público não se manifesta quanto à multa. Eu deixo de aplicá-la, seguindo a orientação jurisprudencial desse tribunal, e acompanho os pareceres pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. Legalidade de registro também da aposentadoria de Tânia Maria Grandô Pegoraro, embora haja um atraso na apresentação de 136 dias. O número do processo? Perdão, 358.69313. Está em discussão, votação, aprovado. Protocolo 474.375.13, Carolina Fraga Machado. A ADCAP se manifesta pela aplicação de multa por atraso na apresentação de documentos. Eu sigo a orientação jurisprudencial pela não aplicação dessa multa e acompanho os pareceres no mérito pelo registro da aposentadoria. Discussão, votação, aprovado. Pelo registro, seguindo os pareceres, nos seguintes protocolos: 384.191.14, G. Vacil de Oliveira Fá, 659.450.14, Gerson Antônio Fernandes, 672.537.14, César Inácio Zimmer, 683.733.14, Cleusia de Souza, 684.438.14, Maria Regina Celli Kuyaski, 835.452.14, Elizabeth da Silva Moreira, 934.230.14, Maria José Ambrosio Alfieri, 104.3253.14, Tânia Maria dos Reis, 13.90.85.15, Devon Circulic,
32917815, Maristela Santolin. 41993215, Miguel Tcheluzniak. 56199215, Maria Aparecida Martins. 64731515, Antônio Roberto Castro Bruto Messo. Todos pelo registro, senhor presidente. Estão em discussão. Votação. Aprovados. No protocolo 81764415 de José Aparecido Lopes, houve um atraso de 62 dias na apresentação do processo. A COFAP opina pela aplicação da multa pela apresentação com atraso. O Ministério Público não se manifesta quanto a esse ponto. E eu sigo a orientação jurisprudencial, propondo, então, a legalidade de registro sem aplicação de multa. Em discussão, pela legalidade do registro. Da mesma forma, protocolo 81904315 de Rita de Costa Patrício Francisco, houve um atraso de 96 dias, a COFAP opina pela aplicação da multa, o Ministério Público não se manifesta quanto a isso. Eu acompanho os pareceres, então, pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. Pelo registro, os seguintes protocolos: 987868815, Ivone Gonçalves da Silva. 225899916, Maria Gonçalves. 37697816, Belkis Borges do Canto Cotovei. Todos em discussão, votação, aprovados. Pelo registro, processo de pensão 24036912, Vera Lúcia Silva da Cruz. 951-36715, Cleusa da Silva Vigar. Pelo registro. Estão em discussão, votação, aprovados. Também pelo registro da revisão de provento 53884513, de Oniva Martins dos Santos. Em discussão, votação, aprovado. Certidão liberatória 759222216, município de Miguel de Iguaçu. A COFIN informa que o município não está em dia com a agenda de obrigações. Já visto que deixou de apresentar o módulo de acompanhamento mensal do sistema SIM referente a julho de 2016, manifestando-se pelo indeferimento da presente certidão. A COFIT estabeleceu que não há pendências, Coordenadoria de Execuções também não haveria pendências, Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal não constatou pendências também, e o representante do Ministério Público nos autos, o procurador Gabriel Guileger, acompanha a COFIN, Coordenadoria de Fiscalização Municipal, pelo indeferimento, haja vista não ter sido entregue o módulo de acompanhamento mensal do sistema SIM. Senhor presidente, eu tenho por hábito não deixar de emitir a certidão liberatória pelo não cumprimento da agenda de obrigações. Entendo que é uma norma infralegal, que não pode inovar na ordem jurídica. Em função disso, eu, com a devida vênia, discordo dos pareceres e entendo pela expedição da certidão. Está em discussão. Houve o atraso no encaminhamento de documentação do módulo SIM-AM de julho de 2016. Está, portanto, fora do corte. Daquela resolução, né, do tribunal que estabelece os prazos. Levando em consideração isso, eu vou fazer um voto contrário a Vossa Excelência, acompanhando a instrução da diretoria que propôs o indeferimento e propõe o indeferimento da certidão. Havendo voto discordante, eu consulto o conselheiro Durval Amaral. Eu vou acompanhar a divergência. Por 2 votos a 1, está indeferida o pedido de certidão. Vossa Excelência continua com a palavra. A minha pauta está atendida. Obrigado, senhor. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e deixa a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 11 de outubro próximo, às 10 horas da manhã, a 38ª sessão ordinária desta Câmara. Levante-se e apresente. Eu?